Olá pessoal, estamos chegando com a 12ª questão dessa playlist. E lembrando que a lista completa com todas as 15 questões você pode baixar nesse link que está sempre colocado aí na descrição após cada vídeo, ok? Então a 12ª questão vai dizer o seguinte: o ciclo de Otto é um ciclo termodinâmico constituído por dois processos adiabáticos e dois processos isovolumétricos, como mostra o gráfico que segue. No motor que opera segundo este ciclo, um pistão inicialmente na posição correspondente ao máximo volume, estado 1, comprime o ar até que atinja o volume mínimo no estado 2. Então ocorre a combustão, resultando em um súbito aumento da pressão enquanto o volume permanece constante, levando o ar ao estado 3. O processo que segue é a ejeção de potência, quando o ar expande adiabaticamente para o estado 4. No processo final, calor é transferido para a vizinhança e o ciclo é completado. A partir das informações obtidas pela análise do gráfico representativo do ciclo Otto e de acordo com as leis da termodinâmica, é correto afirmar que aí aparecem as alternativas. Então ele está falando do ciclo de Otto e está colocando aqui alguns termos que nós vamos relembrá-los, né? Então no início ele começa dizendo constituído por dois processos, aí aparecem duas palavras aqui, né? O nome dos processos. Um deles é adiabático, e o outros dois processos é isovolumétrico. Então, só lembrando, processo adiabático é aquele em que não há troca de calor com meio externo, ok? Já o processo isovolumétrico é aquele em que o volume é constante, certinho? Muito bem. E mais aqui no final ele aparece outra coisa, né? Ele pede para você, a partir das informações obtidas pela análise do gráfico, vamos analisar daqui a pouquinho, representativo do ciclo Otto, e de acordo com as leis da termodinâmica, olha lá, leis da termodinâmica, eu vou precisar lembrar para vocês uma das leis, em especial a primeira diz que a variação de energia interna, o livro traz como delta E, outros como delta U, é a variação de energia interna, vou chamar aqui delta E, é igual à quantidade de calor envolvida no sistema, menos o trabalho termodinâmico. E este trabalho termodinâmico, ele é o que? É a pressão vezes a variação de volume. Muito bem. O ciclo Otto, que eu chamei o ciclo de Otto no início, né? Só corrigindo o ciclo Otto, é um ciclo que diz respeito à questão dos motores, né? Os 4 tempos dos motores. Eu vou trazer aqui uma imagem bem tradicional de livros representando esses 4 tempos do motor ou uma máquina térmica, um motor de automóvel, né? Então, analisando passo a passo, o primeiro momento, o primeiro estágio do motor, primeiro tempo ocorre, essa válvula aqui abre, chama válvula de admissão, e o combustível entra por essa câmara aqui, que vai ser armazenado nesse cilindro. À medida que vai armazenando, esse cilindro aqui vai descendo, então esse volume aqui está aumentando, certo? Então, se eu analisasse graficamente, seria aqui, um gráfico começaria aqui, e aí à medida que o combustível fosse sendo injetado, deixa eu ver só se eu consigo representar esse início aqui, que não está representado no gráfico. Muito bem, vou tentar representá-lo aqui, pronto. Então, combustível partiu aqui do volume mínimo, foi injetando combustível, esse volume foi aumentando. Quando chegou aqui, a partir daqui está representado no gráfico.
essa parte vermelha foi o que eu acrescentei, essa preta que veio no gráfico. A partir daqui, esse volume aqui, ele está bem crescidinho já, olha, o volume máximo. Veja que esse gráfico aqui está relacionando pressão por volume. Então, o volume aqui em 1, nesse ponto aqui, é esse aqui, ó. Isso aqui é o estado 1 aí, ó, do gráfico. O volume está máximo. No momento que chegou aqui, o que, que vai acontecer? Esse cilindro vai subir devido a essa manivela aqui, olha, vai subindo, ele vai subindo sem que haja troca de calor com o meio externo. Isso ocorre muito rapidamente. É claro que eu estou gastando um tempo para destacar, né? Então, ele vai subindo. Na medida que ele vai subindo, esse volume aqui, que era grande, a tendência dele é ir diminuindo. Então, é por isso que esse gráfico está fazendo isso aqui, ó, voltando aqui, ó, de 1 para 2. Então, o volume está, olha, reduzindo. Olha. O volume está sendo reduzido. Só que essa redução ocorre num processo termodinâmico chamado, ou uma transformação chamada adiabática, que é essa que eu destaquei aqui, ó. Ocorre geralmente em processos muito rápidos. Então, não há tempo de haver troca de calor com o meio externo. Então, é por isso que é uma adiabática. Chegado nesse momento aqui, que é o estado de volume mínimo, que é o volume mínimo possível, que essa válvula já está fechada, esse volume é mínimo, então o que, que vai acontecer? Esta vela aqui vai liberar uma centelha. E essa centelha, aqui, olha, observe, a pressão está alta. O volume está na maior compressão possível. Então, vai ocorrer o quê? Uma explosão. Essa explosão aqui vai elevar bruscamente a pressão. Só que essa pressão, ela vai ocorrer, essa elevação dessa pressão vai ocorrer bruscamente, sem que haja variação de volume. No momento da explosão, há uma elevação brusca da pressão, sem variação de volume. Então, esse trecho aqui, olha, é uma transformação isovolumétrica. Alguns livros você vai encontrar também chamado de isométrica ou isocórica, certo? Isométrica, isocórica, isovolumétrica diz respeito a volume constante. Nesse primeiro processo aqui, houve o que? Uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática. Vou só colocar a abreviatura aqui, abreviando, né? Muito bem, continuando. Então, de 2 para 3, depois da explosão, houve um aumento de pressão sem mudança de volume. Nesse momento, depois da explosão, o que ocorre? Essa explosão joga bruscamente esse cilindro para baixo, esse êmbolo, na verdade, para baixo. Como ele vai jogando esse êmbolo, observe que o volume vai voltando a aumentar e automaticamente o volume vai aumentando e a pressão vai diminuindo. Esse é outro processo adiabático, ocorre rápido, não há tempo de haver troca de calor com o meio externo. Quando ele chegou nesse estado aqui, abre essa válvula aqui e os gases vão sair, os gases da queima vão sair. É os gases que vão para o cano de escarpa do carro, né? Ok? Então, neste momento que os gases estão saindo, o volume permanece inalterado, ó, de 4 para 1. Ok? Então, é esse o ciclo Otto que o texto está se referindo. Ok? A gente precisa destacar algumas coisas quando analisa no gráfico de pressão vezes volume. Primeiro, se tratar-se de um ciclo, a temperatura inicial deve ser igual sempre à temperatura final. E isso nos traz uma outra informação. Olha, dessas grandezas aqui, da primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna, temos que saber o seguinte, a variação de energia interna, o que é essa variação de energia interna? Analise uma bexiga, por exemplo, com uma certa quantidade de gás. Então, essa energia interna seria o quê? A soma das energias potenciais e cinéticas dessas partículas que compõem o gás.
Quando você aumenta essa temperatura, essa agitação, que a temperatura é a agitação térmica, né? A agitação das moléculas, o grau de agitação das moléculas conforme aparece na definição dos livros. Então, se aumenta essa agitação térmica, aumenta também, ou melhor, causa uma variação da energia interna, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa energia interna ela é função exclusiva da temperatura. Portanto, se não houver variação de temperatura, implica dizer que não há variação de energia interna. Isto é, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, implica dizer isto aqui, que a variação de energia interna ela é igual a zero, ok? Isso é uma informação importante para a gente analisar as alternativas que seguem. Então, a primeira alternativa que segue diz o seguinte: o calor líquido trocado no ciclo é nulo, visto que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Olha, isso aqui é uma verdade. A temperatura final ser igual à temperatura inicial num ciclo, claro, sempre é. O estado final é igual ao inicial, certo? Mas aí o calor líquido trocado no ciclo não é nulo. Tem o calor trocado nesses dois processos aqui, ó, tanto no estado 2 para o estado 3, quanto no estado 4 para o estado 1. E veja que essas transformações têm valores diferentes. Só a troca de calor só é zero nesses dois estados, ó, de 1 para 2 e de 3 para 4, que é o processo adiabático. E isso não dá um resultado nulo, então não está correto. Partindo para B, diz o seguinte: o sistema realiza um trabalho líquido nulo durante o ciclo, pois o volume final é igual ao volume inicial. Gente, quando você tem um gráfico que relaciona, para não pichar mais aquele gráfico, um gráfico que relaciona pressão, deixa eu ver se eu deixo mais lineiro um pouquinho, pressão por volume, esse gráfico aqui, olha, deixa eu fazer isso, depois isso e depois isso aqui. Pronto, estado 1, aqui, isso aqui. Pronto. Nesse ciclo aqui, que ele saiu dessa posição, veio para essa, depois para essa e voltou para essa, em um ciclo, o trabalho é numericamente igual ao que de um ciclo? A área do gráfico. Isto é, o trabalho dessa área aqui, ou seja, existe uma área diferente de zero. Então, o trabalho não é nulo, ok? Então, está incorreta essa afirmação. O sistema realiza um trabalho líquido, enfim, nulo, é isso que nós lemos. Né? Vamos para a próxima. C. O trabalho realizado no processo de compressão adiabática é maior que o realizado no processo de expansão adiabática? Olha, se eu tenho um gráfico dessa natureza e eu quero analisar o processo, daqui eu trabalho do processo dessa posição aqui que eu chamei de 1 para essa posição 2, de 1 para 2, basta eu fazer o quê? Eu calcular, eu fecho isso aqui e calculo a área dessa figura aqui, ó, essa área rachurada. Então, ele está dizendo o que ele está afirmando. O trabalho realizado no processo de compressão adiabática, o processo de compressão adiabática é de onde para onde? Vou usar a figura aqui, vou procurar uma cor azul. Pronto. O processo de compressão seria de 1 para 2. Ó. Você fecharia aqui e fecharia aqui. Você calcularia esta área. Ele está dizendo, este processo aqui, o trabalho de 1 para 2, é maior do que o processo de expansão, que é de 3 para 2. Olha, no processo de expansão, a área seria o quê? Isso aqui mais isso aqui, ó. Essa área destacada aqui em verde, mais essa azul. Essa área em verde mais essa azul, naturalmente, logicamente, vai ser bem maior do que só essa área azul. O que ele está dizendo? Que essa área aqui, ou seja, esse trabalho, é maior do que esse. Isto não é verdade.
O trabalho dessa compressão de 3 para 4 é toda essa área aqui, ó, pegando essa curva aqui, tudo abaixo dessa curva, até chegar nesse eixo aqui. Então, é isso aqui mais isso. E o trabalho de 1 para 2 é abaixo dessa curva aqui, ó. Então, é apenas isso. Então, esse aqui é maior do que esse, não o contrário, ok? Ele está dizendo de 1 para 2 na compressão é maior do que de 3 para 4. Isso também não é verdade. A letra D diz o seguinte: o sistema absorve calor durante a compressão adiabática e rejeita calor durante a expansão adiabática. Olha, tanto na compressão adiabática, lembrando o processo adiabático, a troca de calor com o meio externo é zero. Então ele não absorve, ele nem rejeita, ok? Não está correto isso. A última afirmação diz o seguinte, o último item diz o seguinte: a variação da energia interna no ciclo é zero, porque o estado final é igual ao estado inicial, que eu falei agora há pouco. Em um ciclo, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Como a variação da energia interna ela é função exclusiva da temperatura, e se essas temperaturas não variaram, a variação não ocorreu da energia interna. Portanto, a variação da energia interna é zero e a letra correta da questão é letra E, ok? Então, gente, espero vocês na próxima. Tchau, tchau.